dia, gente. Olha, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu quero registrar, né, a minha posição profissional em relação a certos aspectos de risco imputados ao uso da maconha. Como vocês devem saber, boa parte de vocês devem saber, eu sou o Dr. Paulo Fleury Teixeira, trabalho com maconha medicinal já há uns 7 anos, cannabis medicinal, canabinoides, canabidiol, THC, seja qual nome vocês queiram dar, é o uso medicinal, terapêutico da planta cannabis, de seus extratos, de seus princípios ativos. É disso que se trata, eu trabalho com isso, como eu estava falando. Há uns 7 anos, tenho um bom número de pacientes. Acumulei uma certa experiência e também algum estudo nessa área, né, nesse período. E tem uns certos aspectos de risco que são muito comentados e que as pessoas tomam com uma frequência muito grande aquilo que é uma impressão como sendo uma verdade bem estatuída, bem estabelecida e que, portanto, deve ter um valor clínico inquestionável. Não é assim, vamos lá. Primeiro, existe alguma contraindicação absoluta ao uso clínico de maconha? Não. Não existe contraindicação absoluta ao uso clínico de maconha. Essa é a minha posição clínica profissional. Eu assumo as responsabilidades sobre isso. Então, a gestação, a gravidez é ou deve ser uma contraindicação ao uso medicinal da maconha? De jeito algum. Existe evidência consistente, bem estabelecida de que a maconha aumenta riscos para a gestante ou para o feto? Não. Existem impressões, ilações, estudos insuficientes para determinar um ponto final sobre esta questão. A minha visão pelo que eu consigo ver da visão clínica que eu tenho dos pacientes que eu tratei, das pessoas que eu conheci usando maconha durante a gestação, não, eu não diria que ela aumenta risco, eventualmente, ao contrário, reduz riscos na gestação, melhora a qualidade de vida das gestantes, o parto, e não prejudica o feto. Essa é a visão que eu tenho hoje, portanto, enquanto isso não for comprovadamente questionado, continuarei prescrevendo e orientando gestantes a usarem maconha medicinalmente quando for adequado ou necessário. Segundo ponto, a relação de maconha, e aí especificamente THC, com a esquizofrenia. A velha imputação de que maconha, THC é psicótico-gênico e, muito pior ainda, é causador de esquizofrenia. Aí eu acredito que as pessoas que sustentam essa visão, venham elas de qualquer lado, seja gente como o Osmar Terra ou outros cientistas, pesquisadores, né, de qualquer área que acreditam nisso que estão falando. Mas eles não têm prova consistente, eles não têm pesquisa suficiente para determinar isso. Eu acredito que eles não conhecem a realidade sobre a qual eles estão falando. Eles falam por impressão mesmo e dentro do contexto proibicionista que ainda é o que a gente está vivendo em relação à maconha e especificamente em relação ao THC. Então muita gente atribui ao THC esse potencial psicótico-gênico e esse de causa da esquizofrenia. Porque uma coisa é ser psicótico-gênico, quer dizer, pode provocar um surto psicótico, pode provocar eventualmente momentos ou percepções psicóticas ou alterações sensoriais num nível mais acentuado, que alguém pode classificar como psicose. Mas isso é transitório, passageiro. Outra coisa que é muito pior é a maconha ser causa de uma doença que é a condição de psicose persistente, reiterante, né, com distúrbios de conduta e com perturbação de toda a vida da pessoa e dos seus conviventes, né? O que eu tenho visto com muita segurança me diz, eu vou ser bem simples e direto,
justa e completamente o contrário. THC, maconha, tratam esquizofrenia. Ajudam muito no tratamento de esquizofrênicos, como dos outros distúrbios neuropsiquiátricos que cursam com psicose, ou com distúrbios neuropsiquiátricos mais intensos, com distúrbios psiquiátricos maiores, né? Quaisquer crises de insônia com irritabilidade, agressividade, delírios, agitação, seja no Alzheimer, seja no autismo, seja na esquizofrenia, são controlados bem com maconha, com THC. Então quem está falando isso desconhece a clínica e, se perseguir esse caminho, num caminho normatizador, com certeza irá prejudicar o tratamento de várias pessoas que já estão assim e de vários milhares ou milhões de pessoas que ainda poderão se beneficiar com esses tratamentos. Então, na minha visão clínica hoje, para todos esses pacientes que eu apontei aqui, esquizofrênicos, autistas, pacientes com Alzheimer, outros pacientes com distúrbios delirantes, em geral, vale a pena buscar o tratamento com a cannabis, provavelmente como primeira escolha, porque é menos tóxica, com THC, porque tem uma efetividade